Boa noite a todos. Que tenhamos uma noite tranquila, pacífica e inspirada, principalmente inspirada. Que a gente aproveite bem esses momentos que vamos estar aqui reunidos, para que algo se modifique dentro de nós. Esse estudo que levamos a ter tem a característica predominantemente de burilar o nosso espírito, de fazer luzir aquela luz interior que todo mundo tem, mas que na maioria das vezes está ofuscada pelos maus pensamentos, pelo mau proceder, pelo mau pensar. A gente sabe que a ignorância, ela é responsável pela maioria dos nossos equívocos. E a gente paga um preço, às vezes, grande por ignorar. Às vezes nem é maldade, é apenas desconhecimento das leis. E isso faz com que nós nos endividemos uns com os outros. Consequentemente, depois de um erro praticado, tem que ser corrigido. E muitas vezes, para que nós possamos compreender os nossos equívocos, a dor tem que chegar perto para nos despertar. Então, o conhecimento realmente é libertador. O conhecimento realmente nos purifica e nos modifica, além de nos proteger contra nós mesmos. Então, estudar, conhecer é predominantemente importante para que nós não caiamos em tentações, não nos endividemos socialmente ou individualmente, ou seja, com a gente mesmo, pelo nosso mau proceder, e que a gente realmente entenda todas as nuances da nossa existência. Que hoje, mais uma vez, a inspiração não nos falte, a proteção, a serenidade e a paz. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos no capítulo 17 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. 17º capítulo, cujo tema é intercessão. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre o tema, antes de adentrar o trechinho do Evangelho e depois a explicação de Emmanuel. Intercessão. Nós intercedemos uns pelos outros. Estamos em constante contato com pessoas, seja do nosso familiar, nosso grupo social, nosso grupo de amigos, E nesse interim, nesse convívio, nós realmente influenciamos uns aos outros. Somos influenciados e influenciamos. Quantas vezes a gente não foi importante para alguém que estava passando por um período de turbulência, em qualquer sentido, em qualquer área, desilusões financeiras, amorosas, familiares, e o ombro amigo sempre foi aquela ferramenta de suporte para nós e para os outros. Então é importante que nós hajamos na vida de nosso semelhante. É importante isso, importantíssimo. Porque nós não somos autossuficientes. Não somos ainda essa fortaleza
que achamos ser. E é nos momentos de embate, nos momentos de dificuldade, nos momentos tumultuados, é que precisamos uns dos outros. E interceder é uma questão de solidariedade. É uma ação de irmãos, verdadeiros irmãos. Então, nessa vida, nós aprendemos também, isso, a sermos irmãos uns dos outros, a respeitarmos uns dos outros, a amarmos uns aos outros. Então, esse convívio que nós temos, que às vezes a gente reclama de um familiar mais complicado, mais difícil, de alguém que é muito pessimista, daquela pessoa que é depressiva, daquela pessoa que é indisciplinada. Mas cabe a nós o não julgar, mas sim compreender no que você pode ajudá-la. E, na maioria das vezes, passando desapercebido. A melhor ajuda que nós podemos conceder ao próximo é aquela que nós somos invisíveis. Nós ajudamos, mas ninguém nota. Nem mesmo a pessoa ajudada. É sendo exemplo, é levando a palavra correta no momento oportuno. É estando ali, no momento do fraquejar, para segurar, para soerguer, para incentivar. Então, nós intercedemos uns pelos outros, intercedemos. E o alto intercede por nós? Sim, muito, muito. Como que nós podemos entender isso? Faz de conta que os nossos irmãos do plano espiritual maior que nos regem são os nossos pais, aqui encarnados, tá? Faz de conta. E nós, os filhos, que pelos motivos diversos da vida tiveram que se ausentar desse continente americano para ir para o continente europeu fazer a sua vida, criar a sua história. Os pais ficaram no continente americano, os filhos foram para o continente europeu. Traçando esse paralelo com os nossos irmãos do plano espiritual. E nós aqui encarnados, qual é a diferença? É geográfica, simplesmente geográfica. Nós, como filhos ou como pais aqui encarnados, vamos esquecer daqueles que nos são caros por estarmos distantes? Pensem bem, nossos filhos lá longe, vamos esquecer? Se tiverem dificuldades, nós vamos tentar ajudar, mesmo que seja virtualmente, mesmo que seja através de uma simples mensagem, de uma carta. Hoje não tem mais carta, né? Mas de um e-mail, de um WhatsApp, de um vídeo. Será que nós não vamos tentar levar uma consolação, tentar levar força, tentar ajudar de alguma forma? Desde que estes estejam no caminho correto da sua construção, nós não vamos fazer isso aqui encarnados? Vamos. A mesma coisa, nossos irmãos desencarnados. O que une eles a nós? Os sentimentos, os laços familiares, não familiares consanguíneos, mas da família espiritual. Então vão estar sempre intercedendo por nós. Mas essa intercessão se dá de que forma? Através do aconselhamento, através da inspiração, mas não jamais fazendo aquilo que nos compete fazer. Podem ter certeza, podem mirar na sua existência e nas suas dificuldades
Alguém resolveu as nossas dificuldades ou fomos nós que tivemos que enfrentar e encontrar a solução e superar? Foi o plano espiritual que chegou e falou assim: faz isso, faz aquilo outro. Então o plano espiritual superior jamais vai interceder diretamente por nós e jamais vai fazer aquilo que nos compete fazer. Porque isso, ao invés de ser uma ajuda, é o contrário, nos atrapalha. Em vez de nos impulsionar, nos retém. Porque nós estamos numa fase de desenvolvimento. E esse desenvolvimento é individual. Quem tem que fazer, somos nós. Quem tem que viver, somos nós. Quem tem que passar por aquilo, somos nós. É difícil? É difícil. Vamos chorar muitas vezes? Vamos. Vamos nos rebelar algumas? Vamos. Vamos descabelar em outras? Vamos. Mas a gente cresce nas dificuldades. Então eles não intercedem diretamente por nós, mas não nos abandonam. E se a gente derrama lágrimas aqui, pode ter certeza que muitas lágrimas do lado de lá também são derramadas. Se a gente é venturoso aqui, muitas alegrias chegam até o lado de lá. Então, quando falamos de intercessão, uns para com os outros, de espírito desencarnado para espírito encarnado, ou de encarnado para encarnado, ou vice-versa, o que nos move é justamente o sentimento maior que estamos a burilar, a desenvolver nas nossas existências, em tudo quanto é lugar, a todo instante. Posso dar um comentário? Sim. Nossa, achou tanto no que eu estou pensando aqui. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, num salãozinho onde eu corto cabelo, e a filha dela foi para Portugal, tem uns 2 meses. E encaixou muito aí nessa intercessão. Então eu perguntei como é que ela está lá. Ah, ela está bem, já tenho visto ela lá há 2 anos. Já arrumou trabalho, ela falou assim, o que ela está batalhando ainda não, mas ela já arrumou um restaurante. O que está fazendo? Ah, ela está fazendo pedido, me leva na cozinha e serve a mesa. Então ela falou, olha, Mariângela, é o que ela quer. É o que ela quer. Aqui ela chegava do trabalho e sentava nas refeições e comia. Lá ela tem que servir. Mas é o que ela quer. Ela quer essa vida melhor para ela, começando como começar. E eu falo para ela, a mãe está sempre aqui. Se precisar, elas conversam com o passado todo dia. Então isso aí me fez lembrar tudo que ela me falou hoje. Ela sofre, né? Porque poderia ver tudo aqui, mas ela quis. Ela quer ficar num outro país. Então ela tem que arcar com as consequências. Mas ela já falou para a mãe que precisar, a mãe aqui. Então é isso aí. É isso que está falando. A vida é um eterno desenvolvimento. Quando muitas vezes é feito o nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe muitas situações complicadas, difíceis, e somos aconselhados a não ir por esse caminho. Mas a gente bate o pé, não, filma, quero, porque a consciência do lado de lá é muito mais ampla, né? Você tem muito mais informações, aqui já é mais restrito a essa existência. Então lá se sabe realmente o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. E às vezes a gente quer esse desenvolvimento rápido, né? Quer, vamos dizer assim, pagar muitos pecados de uma vez só. E está um pouco além das nossas forças. Mas
Nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, logicamente, os nossos irmãos espirituais sabem de tudo isso e vão nos dar o suporte, porque nós estamos nos esforçando além da conta, além do que nós conseguiríamos. Então, um esforço redobrado, logicamente, uma ajudazinha, né? Virá a partir daí, você pode evoluir muito, né? Em pouco tempo. Isso é uma boa causa. Agora, uma vez aqui, a gente se atém um pouco às coisas da matéria, é natural que, muitas vezes, despreparados, a gente peça socorro para coisas muito pequenininhas. Esse assistencialismo espiritual, ele não faz bem. Não desenvolve o ser humano. Torna-o muitas vezes dependente. Por trabalhar com a mediunidade já há um bom tempo, principalmente alguns anos atrás, uns bons anos atrás, o que acontecia muito? Pessoas procuravam para participar de reuniões mediúnicas para fazerem consultas, para perguntarem para a entidade coisas da sua vida, ou consultas de saúde, tudo quanto é tipo, né? Ou pedir algum tipo de auxílio. Esse assistencialismo, ele é dispensável, porque tudo que a gente precisa de conforto tem no Evangelho, tem nas lições que são ministradas. Só aquelas duas palavrinhas que a gente sempre fala, tudo passa, já é a maior esperança que pode se dar ao semelhante. Está ruim hoje? Vai passar. A enfermidade está hoje acabando com as nossas forças, que a gente saiba que a enfermidade é o início da cura. Ela não é o fim, é o início. Mas para isso tem que se compreender, tem que se tomar contato com essas realidades, conhecer, saber mesmo o que está por trás disso. Para quem já sabe, você fala, tudo passa, ela compreende. Para quem está em desespero, você fala, tudo passa, isso não é suficiente. Então muitas pessoas querem imediatismo. Infelizmente, o imediatismo para quê? Para voltar à sua rotina normal. E essa rotina normal nem sempre é das mais sadias. Então, a intercessão pode ser salutar, benéfica ou não, ou pode ser contraproducente. Como tudo na vida, né? Depende a utilização que nós damos para aquilo. Mas nós estamos abordando hoje a intercessão benéfica, salutar, aquilo que nós podemos fazer uns pelos outros. E o nosso mundo só vai melhorar quando nós compreendemos verdadeiramente que a dor do outro é minha responsabilidade também, é minha dor também. Olha, nós estagiamos em miniatura dentro do nosso lar. Se você está em plena saúde orgânica, dentro do lar, você tem um filho, um irmão ou um pai enfermo, você fica bem? De jeito nenhum, ninguém fica. Todo mundo sofre junto com o seu ente querido. Assim deveria ser com todos. Só que nós estamos vendo o quanto nós somos selvagens ainda, somos primitivos ainda, porque a gente não está nem aí. A maioria das coisas que estão acontecendo. E muitos, além de ignorarem tudo isso, ainda cometem
atrocidades fora do comum. Ou seja, empatia, nada. Ainda são muito infantis, ingênuos, despreparados, não sei a palavra que eu posso classificar. Primitivos, não sei. Maldosos, não digo. Eu acho que ninguém no fundo é mau. Deixa eu explicar, porque existe maldade para tudo quanto é lado, né? Eu vou cair em contradição nessa afirmação. Ninguém é mau. As pessoas, às vezes, estão mal. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é todo amor, toda bondade, e nós somos esse reflexo, vamos dizer que somos aquela luz que está obscurecida ainda pelo lamaçal. Está lá, mas você só vê a lama por fora. Enquanto essa lama não for retirada, aquela luz não brilha, mas ela está lá. Assim somos nós também. A gente pensa que é bonzinho de tudo. Bom, nós temos muitos defeitos. Esses defeitos são aquilo que ainda não permite que a nossa luz interior brilhe. E logo diz que são nossos irmãos equivocados. Não é, como você pode dizer, não é um erro, mas está parado tudo isso. São equivocados, não descobriram ainda. Mas esse mundo é tão perfeito, sabe por quê? Esses irmãos equivocados são responsáveis pelo desenvolvimento nosso. Nós estamos nesse período de desenvolvimento que precisamos dos nossos irmãos equivocados para que nós desenvolvamos as nossas potências. Então, o alto tira o melhor do que tem, do que podemos oferecer. Está tudo perfeito. Agora, quando a gente chegar naquele ponto de equilíbrio, que a gente consegue viver no bem constantemente, a gente não precisa mais dos nossos irmãos equivocados para que nós desenvolvamos. Aí nós trabalhamos como? Socorrendo-os. Aí a coisa muda de figura. A gente passa de ser sofredor, né, de ser aquela pessoa que vai passar por provas, para ser aquelas pessoas que vão dar suporte àqueles que erraram. E se nós estamos aqui hoje, porque nós lá erramos. Em algum lugar erramos. No presente, erramos. Mas estamos aprendendo. Estamos no caminho. Bom, feita essa pequenininha, minúscula introdução sobre o título, eu vou fazer agora a leitura do texto, também, o texto é grande, de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: irmãos, orai por nós. Tem tudo a ver com o título? Tem uma intercessão. O que é uma oração? Por exemplo, eu vou orar por alguém. Tal pessoa está passando por enormes dificuldades. Vou orar por ela. O que é essa oração? É uma fórmula mágica, uma repetição mágica de uma fórmula que vai fazer um bem-estar ao outro? Não é. A gente precisa saber o que é oração. O que é orar? É você transmitir. Você querer. O querer, você move forças. O nosso pensamento move energias. Nós somos um turbilhão de energias que a gente não se dá conta. A gente pode mover as energias que temos em benefício do outro. Só que ainda somos tão pequeninos e ignorantes nesse sentido que a gente precisa que alguém faça essa ponte. Então, geralmente, quem faz essa ponte são os nossos irmãos maiores. Então, pedimos por eles
que intercedam em favor de tal pessoa, porque ainda não estamos preparados para exercer esse mistério. Mas se eles podem, por que eu não posso? Somos todos iguais, a diferença é só evolutiva. Eu posso e me preparo para isso, basta querer. Quem que dá passe? O Geraldo da Paz, a Denise também da Paz, né? Marcos e Mariana. Quando que vocês começaram a dar passe? Ano, mais ou menos. 2007. Geraldo, mais ou menos. Foi esse ano, no final do ano passado. Recente. Denise também recente, né? Muito bem. O que os move a dar passe? O que move? O que move você a entrar na cabine e dar um passe? Ajuda. Só que a gente ajuda, mas recebe ajuda também, porque a gente não faz sozinho. Isso é sabido. A gente se torna voluntário. Mas se é voluntário, você está oferecendo alguma coisa. O que você está oferecendo? Você vai na cabine. Tá. Porque eu tenho que levar meu corpo na cabine, é isso? Não. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu intercedo. Eu me dou. Eu transmito o quê? Os melhores pensamentos. As melhores emanações possíveis. A gente consegue isso todo dia, toda hora? Não, cada dia está de um jeito. Mas a gente se esforça para que possamos ser instrumentos. E por a gente não ter esse autocontrole pleno, precisamos da ajuda de nossos mentores. Porque senão, às vezes, a gente vai levar alguns suítes deletérios e vai passar para o próximo. Então, quando estivermos bem preparados para esse mistério, a gente vai saber como ministrar com maestria. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Cada um tem o seu desenvolvimento. Mas o principal de tudo é o quê? Você sentir aquilo que você quer passar. Não ser um instrumento, simplesmente. Ser à vontade. Quando você é à vontade, as coisas mudam de figura. Uma coisa, experimentem fazer isso quando forem dar passe. Uma coisa é você servir de instrumento. Você leva o seu corpo, faz a sua oração, impõe as suas mãos e deixa que as coisas aconteçam. A outra, você move a tua vontade com as suas mãos. Leva toda a sua vontade, todo o seu carinho, todo o seu amor, tudo aquilo que você quer realmente passar para o outro. Você nota que das suas mãos as energias que estão saindo aqui modificam-se totalmente. Teve um estudo uns anos atrás que você fez isso com a gente. Eu? É. Você mostrou essa questão da vontade, quando é só impor as mãos e quando você coloca. Eu não lembro. Não lembro. Entendi. Não, passou de 3, 4 dias, já estou. Minha mente. Então, as coisas quando é muito significativa, assim, tem a gente acaba. Pra gente né? Pra ele A gente fala um pouquinho. vai guardar tudo que ensinou, né? Muita coisa A que gente fala. guarda a maioria do que aprendeu. Então, voltando ao assunto, o que realmente faz as coisas acontecerem é você querer. Querer e sentir, mas é um querer puro, de sentimento de verdade, real. Isso muda. Tá. Tem dia que você não está bem, psicologicamente, né? Mas você tem um trabalho a desenvolver.
você vai deixar o seu trabalho de lado por causa de uma questão momentânea? Não. Nesse caso, o alto sabe como manipular os fluidos orgânicos, nós concatenar com os fluidos espirituais para passar para o próximo realmente aquilo que ele precisa, que ele necessita. Mas quanto melhor nós estivermos, é assim, você chegou perto, muda. As pessoas mudam quando chegam perto de você, quando você está muito bem. Quando você chega perto de uma pessoa querida, seu mundo se transforma. Você era uma nuvem só, uma nuvem preta e carregada. Chegou perto daquela pessoa iluminada, parece que ela dissipa na hora. Então vocês vejam o poder que nós temos. Esse poder é do bem, do amor, é da espontaneidade pelos sentimentos bem delineados, bem desenvolvidos. Bom, já que eu falei um pouquinho, vamos deixar a Ivana falar um pouco agora. Vamos ler o que ele fala sobre esse texto, chamado intercessão. Então eu vou ler um pouquinho mais rápido, porque eu já falei demais, senão não dá para a gente abordar outro tema. Tá bom? Muitas criaturas sorriem, ironicamente, quando se lhes fala das orações intercessórias. Muitos não acreditam, né? O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. Isso é real. Isso é real. Acontece com a gente. Às vezes a gente não acredita na parte espiritual de tão materializado que nós estamos, porque é muito sutil. É a essência de nós. E essa essência é tão, como disse, sutil, que às vezes a gente não percebe ou não dá o devido valor. Então passa-se desapercebido. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obter certos favores. Penso exatamente desse jeito. Um dos maiores problemas, dificuldades minhas para orar, para rezar, é justamente isso que a Emmanuel acabou de falar. Vou repetir. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório, ou seja, aquele desviar de palavras, bajulando, né, as entidades, bajulando ao Cristo, a Deus. Oh, sois perfeitos, sois glória de Deus. A gente já sabe disso. Eu não passa na garganta, sabe? Fica bajulando. Oh, Senhor, perfeito, perfeição. Poxa, não precisa disso. A gente já sabe. Deus é o quê? Por amor. Vamos direto no assunto. Vamos ser claros, transparentes. É a melhor maneira de se orar. Não precisa de subterfúgio. Então, quando você começa a ouvir alguém orando de uma forma assim tão bajulatória, não soa legal. Porque a oração é a transmissão daquilo que nós somos, daquilo que estamos pensando, daquilo que estamos sentindo. E quando vem rebuscado, parece que a sua pureza foi maculada. No mínimo isso. Quando não muito, é uma promessa de barganha. Não é justo acreditar que seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca. Ou seja, o monarca é aquele que tem o poder. No caso aqui, Deus, não é? Então a gente faz aquele pedido bajulatório a Deus, que é o cara, né? Para que a gente obtenha alguma coisa em contrapartida. Terrestre a fim de obter certos favores. Então, orar, pedindo benefícios para a gente, tem que se pensar muito. Tem que se pensar muito.
Tá. Existem pessoas em todos os níveis evolutivos de compreensão, né? De infantilidade, de ingenuidade. Isso tem que ser levado em conta. Mas, partindo do pressuposto que já estamos um pouquinho crescidinhos já, a gente já entende mais ou menos como que é a vida. E ainda, assim, orar como crianças, não coaduna. Não dá certo, não. Não bate. E ainda pedindo favores, na situação que nós estamos, a gente pede força para superar. Que não estejamos desamparados. Você sabe que não vai estar nunca desamparado, mas que não nos falte o suporte quando as forças sucumbirem, para que a gente não perca nessa provação. E a gente sabe quando as nossas forças estão, né, balançadas, e a gente pede ajuda. E vem ajuda, o tema é esse, intercessão. Por quê? Porque todo o universo quer que nós progridamos, não quer que a gente caia. Quem quer que a gente caia são os nossos inimigos, né? As nossas desavenças, né? Aqueles que não nos querem ainda bem. Mas aqueles que nos querem bem querem que a gente progrida, que a gente melhore. E quando as nossas forças fraquejarem, nós vamos receber a ajuda. Igual o que você falou nesse exemplo. A filha está lá em outro continente, está levando a sua vida, está desenvolvendo. Se as forças dela sucumbirem, se ela precisar, por exemplo, de um auxílio, a mãe que está aqui não vai ajudar, mas vai esperar que ela realmente precise. Não é isso? É mais ou menos assim a nossa vida aqui. Se não fosse assim, poxa vida, teríamos de tudo. Porque afetos, com certeza, nós temos do lado de lá. Se facilidades é uma demonstração de afeto, não nos faltaria nada nesse mundo. Porque tem muitas pessoas que nos amam. Muitas mesmo. Que a gente nem imagina. E às vezes a gente pensa que está sozinho, né? Medo engano, graças a Deus. Não é fácil gostar da gente também, né? A gente é meio enjoadinho também, né? A gente tem uns probleminhas que é difícil de engolir, né? Tem que ter paciência para gostar de nós. Mas a gente se esforça no melhor. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Não foi que nós falamos no começo? O Valdemir tem um livro do André Luiz, um capítulo é todinho falando sobre intercessão. E é um menino. Você lembra? É um menino que intercede por alguém. É um capítulo todinho chamado Intercessão. É um segundo livro e é uma maravilha. Esse capítulo, um menino fazendo uma intercessão por alguém, com a ajuda da espiritualidade. É um momento. Mas eu não lembro o nome do livro, mas tem. Capítulo todinho. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequências de leis justas, ou seja, não é feito por causa de favor, mas por causa de leis justas. Então, vamos ser atendidos quando necessário. Se não for necessário, não vamos ser atendidos. Tem algumas pessoas que falam assim, pede bastante, mas pede muito quando você precisar de alguma coisa, até que Jesus ouça. Já ouviram falar isso? Tem um certo religioso, não vou falar da onde, que falava muito isso. Pede, enche o saco da pessoa, que uma hora ele atende. Eu falo, Recebeu o cansaço? recebeu o cansaço. Isso acontece.
Infelizmente isso acontece. Porque às vezes a gente pede mal, o que a gente está pedindo, a gente não vê, não entende, mas vai nos causar dor e sofrimento no futuro. O problema é quando o alto concede isso que nós queremos. E a gente acha, nossa, que maravilha, Deus fez isso por mim. Aí passa-se o tempo. Aí lá na frente ele vai ver que aquilo ali, em vez de ser um bem, foi um mal, que comprometeu muito a sua existência. Então, pedir favores, obséquios, não. Olha que eu peço para ganhar na Mega Sena toda semana, mas não ganho. Não peço não. Uma coisa, quando eu ainda estava na igreja católica, era uma coisa que eu não entendia quando as pessoas falavam assim, não, você quer alguma coisa? Prega o joelho no chão. E, né, se ajoelha e peça. Eu ficava pensando assim, mas por que tem que ser desse jeito? Eu não entendi. Tem que ser sofrido, né? Ajoelhar dói, né? Não sei, são pensamentos ainda infantis, né? De que você fazer alguma coisa assim, se martirizando, né? Vai te trazer algum benefício. É uma coisa infantil, pensar assim. Não vai. Lá atrás a gente questionava isso. A gente tem que amadurecer e pensar como adulto, um adulto espiritual. Isso que nós estamos aprendendo aqui vai se constituir o diploma nosso, atestando que nos tornamos espíritos adultos. Ainda estamos a caminho. Mas quando recebemos esse diploma, não tem como cometer esses tipos de infantilidades, de equívocos, né? Você se auto-enganar, não tem como mais. Então, o conhecimento é libertador, mas vem aderido a ele uma grande gama de responsabilidades. A gente não pode ser depois inconsequente, porque já sabe a ação da reação. Onde eu estou? O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis. Pois é, a gente às vezes não consegue, não acredita. Já ouvi muitas pessoas falar assim, eu não sou médium, eu não faço nada na reunião mediúnica, ela se põe para baixo, mas desconhece aquilo ali. A súplica da intercessão é dos mais belos atos da Trindade, constitui emissão de forças benéficas e iluminativas. Todos nós podemos emitir, todos. E o que precisa para você emitir? Querer, acreditar, saber, conhecer. Que partindo do espírito sincero. Por exemplo, uma mãe que está com um filho enfermo, altas horas da madrugada, não tem médico, não tem nada, ela tem que estar com aquele problema que ela tem que resolver. O que ela faz? Usa de todos os seus recursos. Quando não tem mais recurso, médico, o que ela faz? Ela ora. Quantas orações de mães já me curaram, embalaram seus filhos? Eu sei disso porque eu dei trabalho. Puxa vida, eu dei trabalho. Gente, desde que eu me conheço por gente, era uma vez por mês doente, até os 12 anos de idade. Uma vez por mês, doente. Mudava o tempo, ficava doente. Chovia, ficava doente. Seca, aquela poeirão, ficava doente. Quantas vezes minha mãe
perdeu noites e noites cuidando de mim. Quantas vezes eu dormia porque ela estava do meu lado. Não tinha médico, não tinha remédio. Na época, remédio caseiro. Quem já ouviu falar de emplasto de fubá? Vocês são velhos. Vocês são velhos. Pois é. Eu não posso nem ouvir essa palavra emplasto de tanto que eu pus aquele negócio no meu peito. Ai, a minha mãe via aquele negócio. E quando não tinha, sabe o que é que eu fazia? Eu tinha um kit, né? Eu pegava, sabe quando você comprava pão na padaria e vinha enrolado aquele papel de pão? Não era saquinho igual hoje, não, de papel de pão. Pegava aquele papel de pão, pegava óleo e punha óleo assim no papel de pão. Fazia aquela meleca no papel de pão. Ia no fogão, esquentava aquilo lá, esquentava aquele óleo. E vinha aquele negócio pelando e punha assim no peito. Para espiritual. Um negócio horrível, você dormir com aquilo lá no peito. Funcionava? Nem sei se funcionava, mas a intercessão funcionou. O Ronaldo se usava muito a banha da galinha caipira, né? Quando se matava alguma galinha para comer a carne, se guardava aquele banho para isso aqui. Em casa era óleo. Óleo, às vezes usava gordura, banho de porco. Mas, então, a intercessão, ela pode acontecer de qualquer pessoa. O que faz, o que motiva a ligação que você tem para com No ela? caso da pessoa mãe, me lembrou que o Chico Xavier fala, né? Que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Sua mãe ali do ladinho, sabe que ela não arrombou as portas, né? Para acudir você, tá na cara, né? Quando você tem uma ligação mais estreita com a pessoa, no caso, filhos, né? Você não mede esforço, Deus. Você não mede. Você tira força da onde você não tem. E isso é o que promove também o nosso desenvolvimento. Imagina quando a gente conseguir usar esse potencial por todos. Bom dia. Nossas horas estão vindo. Deixa eu acelerar um pouquinho. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite um auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Veja que na própria natureza existe a intercessão. Quer dizer, já aprendemos isso a conviver desde os primórdios dos primórdios dos primórdios. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Lembrando que orar é a mesma coisa que agir. Só que você usa as potências do seu próprio eu para disponibilizar as forças que vão desencadear todo o trabalho de intercessão. Vamos em frente? Próximo, 18º. Provas de fogo. Antes de ver o trechinho do Evangelho, provas de fogo. Alguém já passou uma prova de fogo na sua vida? Aquelas que falam assim, nossa, essa eu não vou conseguir superar. Já? Eu acho que todo mundo passa.
Aí quando passa, a gente pensa, nossa, eu não sei de onde eu arrumei força para passar, mas passei. É mesmo bem difícil. Então acho que todo mundo passa. E sai mais forte, Sai. Bem assim. bem renovado. Mas que não é gostoso, não é não. Não é gostoso não. Mas isso vai acontecer com a gente. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Acho que são raras as pessoas que vivem e passam pela existência com quase nenhum tipo de sofrimento. Né? Muito raro. Uma pessoa que nasceu numa família estabilizada, teve uma infância saudável, um desenvolvimento na juventude adequado, entrou na fase adulta, já se estabilizou, constituiu família, a família foi perfeita, envelheceu saudável e teve uma desencarnação natural. É muito raro. Muito raro. A maioria passa por provas. Por que passamos por provas ainda? Porque ainda necessita. E aqueles que não passam? Porque já não é mais necessário. Simples assim. Não cai uma folha da árvore, sem que Deus queira. Né? Quer dizer, tudo está nesse universo conforme as leis que nos regem. Então, se as leis são naturais, o que acontece conosco é totalmente natural para o nosso desenvolvimento. Mas lembra que a gente é protagonista da nossa vida. E o roteiro, quem desenvolve, somos nós. Somos o protagonista e somos o autor. E quem que cria o roteiro do nosso pensamento? A nossa vontade. É muito fácil, por exemplo, prever o futuro daquele que tem um desregramento sexual, por exemplo, vir no futuro adquirir uma doença, né, venérea. Está muito interligado as coisas. Então, é muito fácil de entender que aquele que abusou das bebidas alcoólicas, sobrecarregou o fígado, no futuro tem uma úlcera, problemas hepáticos. Né? Aquele que fumou e muito tem um enfisema pulmonar, desenvolve câncer. Quer dizer, a gente está escrevendo o roteiro da nossa vida. Se a gente tem uma vivência saudável, fisicamente, uma alimentação adequada e pensamentos saudáveis, qual que vai ser o nosso roteiro? Vai ser mais ou menos esse. Estável. Onde a nossa vontade determina o que vai acontecer. Não, eu quero ir para essa linha. Eu quero todas as terças-feiras estar lá no centro e desenvolver a minha parte intelectual trabalhando as lições do Evangelho. É isso que eu quero desenvolver. Tem algo difícil nisso? Não é o que está acontecendo? Não passamos momentos aqui saudáveis? De serenidade, de tranquilidade. E o que eu acho mais interessante, em 1h30 ouvindo eu falar, ninguém ter sono. Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes eu assisti palestras aqui de meia hora, com 10 minutos eu não conseguia manter meu olho aberto? É muito normal. Muito normal. Às vezes, que ninguém me ouça aqui do centro falando isso, eu venho na reuniões de domingo e eu ouço alguém palestrando aqui, mas não é eu. Não é eu, eu tenho que ficar desperto. Que dá um sono danado. Mas por que aqui não dá? Ah, porque eu estou. Não, porque nós criamos essa sintonia.
Nós, resultado. Se entrar um indivíduo diferente aqui, que esteja pensando de uma outra forma, muda essa harmonia. Se entrar em 2, muda mais ainda, destoa. Aí vocês vão ver, quando isso acontecer, vocês vão ver que vai dar um pouquinho de sono, vai dar vontade de ir embora, vai dar fome. Quem está com fome aqui? Vocês podem até estar com fome, mas esqueceram da fome. Pode até estar com sede, mas esqueceram da sede. É assim que funciona comigo, pelo menos. Por quê? A nossa vontade modifica. Isso é resultado do que nós criamos. Mas a partir do momento que eu vir aqui no centro de má vontade, na terça-feira, estudo de novo, ai meu Deus do céu, e pronto, acabou. Porque meu pensamento não está ali. Não vai agregar. Muito pelo contrário. O que agrega é justamente querer. Isso magnetiza. Isso envolve. E eu gosto do que eu faço. Então já é alguma coisa. Vocês gostam do que estão fazendo. Junta tudo. Eu só não sei o pessoal que está na internet assistindo. Porque é diferente, né? Se dá sono ali, eu já não sei. Né? Mas tudo depende somente de nós. Nossa, eu nem comecei, né? Não. Estou falando de provas de fogo. Então, todos nós vamos ter algumas provações difíceis aí para passar. Mas, vamos ver então o que Paulo fala para nós na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Leva ao pé da letra para você ver. Construir uma casa, o fogo vai vir e vai testar. É isso? Não é, né? E o fogo, quer dizer, a dificuldade, provará qual seja a obra de cada um. A obra seja o quê? Aquilo que nós estamos construindo. Então, vamos ser testados? Vamos ser provados? Vamos. Então, o fogo é a provação. A obra é a nossa construção. Então, nós estamos aqui numa vida que é um livro em branco para escrevermos. Só que muitas vezes na nossa história é invadida por alguns personagens que não são bem quistos. Isso vai nos provar como desenvolver adequadamente o roteiro da nossa existência. Feliz daquele que leva a sua vida até o fim sem criar um desafio. É horrível ter desafios. É horrível saber que alguém não te quer bem. Muito. E às vezes a gente consegue inimigos gratuitos na nossa existência. Às vezes, pelo simples fato de você estar envolto nas coisas do bem, você já cria inimizades. Mas faz parte. Isso faz parte da nossa vida. Mas que é triste, é ruim. Que a gente quer sempre ver bem, que as pessoas estejam bem, que você quer transmitir alguma coisa de saudável, de salutar, e ver que a pessoa te olha com outros olhos, isso é ruim, muito ruim. Infelizmente acontece. Mas, principalmente para aqueles que ainda estão envolvidos em atividades mediúnicas, né? na casa espírita. Aí que nós conseguimos mais inimigos gratuitos. Mas são apenas irmãos equivocados. Que nós sejamos os exemplos para que eles possam se mirar um dia e compreender um dia aquilo que nós fazemos. Não vamos julgá-los, né? Vamos lá, provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13.
a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Então, aquisições espirituais vão ter provas de fogo? Pergunta isso para os primeiros cristãos. Se tiveram uma provinha de fogo, pior que foi literalmente. Literalmente. Uf. Pensa bem, nós passar por uma prova de fogo. Não dá. Isso é inconcebível nos dias de hoje, né? Pois é. E era tão natural antigamente. Hoje eu não sei como é a relação a vocês. Eu acho que vocês devem ter o mesmo pensamento que eu. Quando vocês ouvem esses relatos das ocorrências lá no Oriente Médio, puxa vida, dá sei lá, que sensação. Exatamente o que eu pensei. Quando você falou, exatamente o que você falou, nossa, o que acontecia? O que acontecia não acontece. Pois é. Só que antes acontecia em todos os lugares, né? Agora está mais em regiões isoladas, né? Algumas regiões, e não é todo mundo. Antigamente era todo mundo que pensava assim, né? A lei do olho por olho, dente por dente que imperava. Então, era bateu aqui, levou ali, matou aqui, morreu ali. Então era assim que imperava. Né? São pontuais, eu pensei quando você falou isso no Rio de Janeiro, no Morro, né? É uma das sentenças que o tráfico tem, é a pessoa ser incinerada. A gente tem que lembrar uma frasezinha de Jesus que é crucial para a gente não se envolver com coisas ruins, com pessoas ruins. A medida que Jesus nos deu é a seguinte: a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Nunca uma árvore boa vai dar maus frutos e nunca uma árvore má vai dar bons frutos. Essa é a medida que a gente utilize no nosso cotidiano. A gente saber que as ações das pessoas determinam qual árvore ela é. A quem Senhor esses indivíduos estão servindo. Não há como servir o bem fazendo. E não há como servir o mal fazendo o bem. É simples. Então, numa ação daquele tipo, tão grotesca, falar que é uma ação muito libertadora é um insulto à nossa inteligência. É nos desumanizar. Infelizmente, a gente ouve relatos ainda ligados a conteúdos políticos que não tem absolutamente nada a ver com vida. A coisa mais importante nos dias aqui nesse nosso planeta chama-se vida. Isso é sagrado, vida é sagrado. Nós temos que respeitar. A gente fala aqui o seguinte: você tem que pensar, quando pensar em alguém, pensar bem, nunca pensar mal, porque só o pensar mal você já está se endividando, você já está influenciando negativamente, você está fazendo mal ao outro. Então a gente está aprendendo o que é pensar bem. Imagina você, além de pensar mal, agir mal, discriminar, ser separatista, violentar, ignorar os padrões éticos morais. Isso é reflexo de barbárie ainda, latente no ser humano. Mas eu não estou me referindo àqueles que fizeram.
Aquele que eu falo, refiro daqueles que endossam. Porque vocês sabem, por exemplo, falando sobre o Holocausto, que o Holocausto foi permitido porque os alemães gradativamente foram cedendo aquelas ideias. E aquilo que é absurdo, totalmente absurdo, aos pouquinhos foi embutido no ser humano. E ele foi achando que era normal. Foi cedendo aos pouquinhos e levando. O que resultou? O Holocausto. E nos dias atuais, estamos nessa prova de fogo. Aonde pegam as nossas fragilidades, abrem brecha nesse caminho e tentam incutir pensamentos falsos, totalmente deturpados, quando a coisa deveria ser simples, assim como Jesus resumiu: amai ao próximo como a si mesmo. Próximo é qualquer um. Qualquer um é o meu próximo. Amar é o quê? No mínimo, respeitar. Respeitar a diversidade de pensamento, de escolha, religiosa, étnica, tudo. Porque o espírito é tudo igual. A diferença é o corpinho. Um tem os corpinhos mais bonitinhos, outro mais feinho. Um é branquinho, outro é pretinho. Mas a essência que os anima é a mesma. Então, por que acontece isso? Porque a barbárie ainda está intrínseca na nossa humanidade. Não só naqueles que praticam. O pior, aquela que fica oculta dentro daquele que endossa aquilo que está acontecendo, que não tem coragem de sujar suas mãos de sangue, mas que bate palmas para esses feitos. São tão responsáveis quanto aqueles que praticaram. A diferença é que não tem coragem. E se tivesse, faria. A gente não pode entrar nesse nicho. A gente não pode estar envolto nisso. A árvore boa não pode dar maus frutos. Se a gente quiser pelo lado do amor, do bem, do Cristo, tem que saber entender, inclusive aqueles que agem daquela forma tão cruel. Você tem que saber, tem que compreender que nível eles estão. O que levou aqueles seres a praticarem o que praticam. Porque simplesmente julgar, qualquer um pode julgar, mas ser realmente fiel na descrição do que está a ocorrer, é só aqueles que têm conhecimento disso. Saber onde está a enfermidade da alma, saber como proceder. Às vezes milênios vão levar para retificar uma pessoa que adquiriu aquela postura de pegar uma criança, um recém-nascido, e enfiar no micro-ondas. É cruel, não é? Pensa aqui na América do Sul alguém fazer isso. Mas fazem. Nossos olhos não veem. Mas vocês já ouviram falar no Rio de Janeiro do micro-ondas, né? Que eles põem a pessoa dentro de um tanto de pneu e tacam fogo. Eles chamam esse tipo de morte lá de micro-ondas. Já ouviram falar? Aqui no Brasil, no estado aqui do lado do nosso. Ali é o local de trabalho. Pelo que eu já ouvi aí, eu gosto muito do programa das 9, o André Figueiredo, todo dia tem. Eu salvo no WhatsApp e ele fala que ali é uma guerra. A guerra não está sendo só lá, não. Ali é. Aquelas barbáries cometidas na época do Cristo, nós estamos arrastando esses séculos e séculos, expurgando isso gradativamente, aos poucos, agora que a nossa humanidade está dando um pulso, dando uma soerguida. Olha quantos séculos, imagina quantos séculos esses indivíduos
vão necessitar para se reharmonizar. Porque do jeito que há crueldade ali, é a mesma crueldade que existia na época do Cristo, ou antes do Cristo. É a mesma. O modus operandi é o mesmo. Levou milênios para corrigir. Levará milênios de sofrimento. De sofrimento. É o que faz despertar a grande maioria dos homens. É o sofrimento. E o pior, muitas vezes, olha o que acontece. Esses indivíduos vão nascer em lares amorosos, de pais amorosos, dedicados, disciplinados, e vão nascer aqueles filhos indisciplinados, mas enfermos, totalmente dependentes dos pais amorosos, totalmente dependentes para tudo. E aí eles vão ter o primeiro contato de saber o que é amor de verdade. Mas vão ser sofredores. Vão aprender ali, no básico do básico, no berço, o que é amor, o que é sofrimento. Para equilibrar as forças. E olha o que é misericórdia do alto. Ainda para quem cometeu atos tão atrozes, a vida é de ensinamento e não de punição. Vai depender, logicamente, das escolhas desses indivíduos, o tempo de duração da sua expiação. Muitos vão despertar em pouquíssimo tempo. Outros não vão despertar tão cedo. Igual aconteceu com os nossos irmãos, nós mesmos, que vieram de Capela e vieram habitar o nosso planeta Terra na época primitiva. Muitos, na época das grandes pirâmides, já estavam retornando para o sistema de capelas, que já tinham liquidado os seus débitos. Outros tantos estão aqui, sendo expurgados do planeta Terra, para ir para outros lugares, porque aqui não vão poder mais reencarnar, porque o povinho ruim. Mas livre-arbítrio de cada um vai ser sempre respeitado. Eu já comecei a ler? Não. Acho que já, né? Primeiro já. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é as leis morais, as leis éticas, organizando cada qual as próprias realizações, ou seja, está no âmbito aí individual, de conformidade com os recursos evolutivos, logicamente, que estiverem tendo em mãos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos. Vamos de novo. Cada discípulo é qualquer um seguidor, né? Entretanto, deve edificar o trabalho, todos nós, o nosso trabalho é ser desenvolvido, né? Que é peculiar, que é aquilo que nós escolhemos, convicto de que tempos de luta o descobrirão. Tempos de luta o descobrirão, ou seja, nós vamos ter esses embates. Aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Vamos ser testados nas dificuldades. Porque é muito fácil também você ter tudo a favor e construir. Mas e quando você não tem tudo a favor? Você tem que se superar, não tem? Tem que se esmerar em dobro, no triplo. O bom disso é que você vai se tornar cada vez mais forte, mais determinado. O ruim disso é que vai doer. Vai doer. O aperfeiçoamento do mundo
na feição material, pode fornecer a imagem de que seja a importância dessas aflições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Olha só, a terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. Então, mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. Prova de quê? É muito fácil você estar vivendo bem quando tudo está bem. Então, você tem dinheiro no bolso, dinheiro no banco, saúde física, todas as pessoas que estão à sua volta querendo bem, e bajulando, entre aspas, né? É um mundo perfeito. Aí você começa a perder os seus afetos. Um adoece, morre, outro vai por idade, outro vai por acidente, o teu mundo vai começar a ruir. Aí as coisas já não são tão perfeitas. Como que a gente se comporta nesse interim? Como que a gente se comporta na solidão? Como que a gente se comporta longe dos nossos afetos, das pessoas que nos são caras? Ou outra prova de fogo. Há uma bancarrota financeira. Você perde seu equilíbrio social, aquela posição de destaque, e você vai começar a ser taxado como um perdedor, uma pessoa fracassada. Como que aqueles que estão ao nosso lado vão nos olhar? Como que os nossos afetos se comportarão para conosco? Muitos se afastarão, muitos dirão, apontarão na cara os nossos equívocos, os nossos erros, ou supostos erros. Quanto que isso vai doer? Muitos nos abandonarão, não quererão mais a nossa presença em suas vidas. Como que isso vai doer? É uma prova de fogo? Então, provas na nossa existência pode ser todas, de tudo quanto é tipo. Estaremos preparados? Estamos preparados? Só passando para ver. No serviço dos dias. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. Isso é importante. Porque muitas vezes a gente se acha preparado para servir ao Cristo, né? Lembra daquele rapazinho que chegou para Jesus e falou assim: Mestre, eu gostaria de seguir. E Jesus falou assim: então vai, volta, vende todos os seus bens, distribui aos pobres e me siga. O que aconteceu? Não deu certo, né? Mas isso é uma figura de linguagem. Não é ir lá e vender casa para o nosso pai, não. É você deixar o seu eu antigo fazer viver o seu eu novo. Às vezes nós estamos apegados àquele eu que tem vícios, que tem preferências, que tem alguns pensamentos não tão acertados, e que o indivíduo se prende àquela maneira de ser e não quer retificar. E a gente sabe que para seguir o Cristo você tem que deixar o seu eu velho atrás. Você tem que renascer como ser humano.
Se você não é bom, tem que se tornar bom. Se você não é honesto, tem que se tornar honesto. Se você não é gentil, tem que se tornar gentil. Se você não é afável, tem que se tornar. Então, você tem que burilar, deixar para trás aquele eu cheio de defeitos e seguir adiante um eu iluminado, não é condigo, né? O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna. O que é vida eterna? A gente já é eterno, né? Ninguém vai morrer, a gente já sabe que ninguém vai morrer. Espiritualmente falando. Fisicamente, sinto muito, mas vai todo mundo morrer. Ó, eu sou pessimista para falar isso, todo mundo vai morrer aqui, certo? Mas espiritualmente ninguém morre. Então, vida eterna, o que é essa vida eterna? A vida do Espírito. Tá? Então, o caráter é uma coisa que vamos ter que levar conosco na nossa essência. O amor, o principal ingrediente. Sem ele, ó, tem jeito não. O amor começa com a letra A, porque é a primeira coisa que estamos aprendendo. Está lá no abecedário, né? A de amor. Primeira coisa que a gente tem que aprender. Depois vem a fé. Fé aliada a conhecimento. Fé sem conhecimento é fé cega. Tá? Então, temos que ter caráter, temos que ter integridade. Caráter faz parte do quê? Honestidade? Faz parte? Faz. O que mais faz parte do caráter? Integridade, caráter. Integridade, caráter, o que mais? Conduta, disciplina. E por aí vai, né? Por aí vai. Então, amor, base. Temos que ser. Não tem como você ser amor querendo mal do outro. Não tem como. Então você nunca vai se separar. Você vai compreender. Não tem como você se separar. Uma vez se a gente almeja ser um anjinho da guarda lá em cima, né? Vou falar bem infantilmente. Se a gente quer ser um anjinho da guarda lá em cima, a gente tem que ser bonzinho. Tem que ter amor. Senão, a gente não vai conseguir alçar bons, né? Então, ó, caráter, amor, fé, paciência. Paciência é primordial, porque paciência é aquele estupim. Você pode ter um estupim pequenininho, um estupim maior. Né? Paciência é quando você é aprovado e aquele negócio acende. É o tempo que leva para você explodir. Né? Então, que o jeito melhor da gente lidar com isso é o seguinte: tira o explosivo da ponta do pavio. Aí você não vai explodir nunca. Deixa aquele negócio queimar até apagar. E se chegou no final, não vai explodir. Paciência nisso. Tem que ter paciência. Porque na hora que você explode, pensa bem, é a tua vontade em ação. Você está segurando. Quando você não aguenta mais, você explode. Pensa a energia que você foi para fora. Tem uma passagem assim, que eu vi essa semana, já tinha ouvido outras vezes, mas eu ouvi essa semana, do Haroldo Dutra contando. Seguinte, o Chico trabalhava muito, né? Psicografando, nas reuniões mediúnicas, até altas horas da madrugada. E teve um dia, ele foi dormir, era 4, 5 horas da manhã, e 6 horas tinha que acordar já. E ele perdeu hora. Então já acordou atrasado. Acordou, já levantou, já trocou de roupa, engoliu um café e saiu. Saiu a toda para ir para o serviço. Na hora que saiu, tinha uma mulher lá fora esperando ele. E parou. E ele
Chico, preciso falar com você. E ele falou assim, irmão, estou atrasado, outra hora a gente conversa. E seguiu. No meio do caminho, Emmanuel ele aparece e fala assim, Chico, o que aconteceu? Eu estou atrasado, eu estou atrasado com o serviço. Por que você não atendeu ela? Justamente porque eu estou atrasado. Você já está atrasado mesmo, não está? Um pouco a mais, volta lá e atende. Ele foi lá, pacientemente, né? Atendeu a mulher, que estava na dúvida de uma receita que o Dr. Bezerra tinha passado, e ela não sabia como tomar a medicação. O Chico pegou a receita, leu, explicou para ela, e seguiu para o serviço, né? No meio do caminho, o Emmanuel fala para ele, olhe para trás e olha a nossa irmã. E ele olhou com aquela mediunidade que ele tinha e viu aquela luz que irradiava dela em direção a ele. Aquela luz enorme, benéfica, salutar, saindo do corpo daquela mulher e chegando até ele. Aí Emmanuel fala assim, pois é, Chico, imagina se você não tivesse atendido ela e ela estivesse te rogando uma praga. O que estaria chegando em você? Então isso denota que nós somos essa energia, que nós criamos essa energia, nós desenvolvemos, ela é neutra. Quem imprime os seus caracteres é o nosso pensamento, é o nosso sentimento. E os sentimentos de gratidão emanaram aquela energia pura, salutar. Imagina o nosso pensamento descontrolado de raiva, de impaciência, o que gera, o distúrbio que vai causar no outro, a desagregação, às vezes aquele desafeto que se tornou tal pessoa é resultante das nossas próprias emanações negativas, é a contrapartida daquilo que nós jogamos e recebemos de volta. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Ou seja, nós estamos aqui estudando bonitinho, né? Ventilador, confortavelmente, temperatura agradável, né? Está tudo ótimo para nós aprendermos um pouquinho sobre o Evangelho. No mundo lá fora, a gente não sabe o que nos espera. Que nessas provas de fogo que teremos na nossa vida, todos nós teremos, que nós sejamos preparados para elas. Mas que não vivamos com medo por causa disso. Que ela vai chegar e vai passar. A gente sabe que tudo passa. Mas uma coisa que nunca vai passar é o que nós desenvolvemos de amor, de caráter, de dignidade, de fraternidade. Todos os bons caracteres da vida, se desenvolvemos, jamais nos abandonarão e nos ajudarão a suportar as provas de fogo que, porventura, venhamos a ter na nossa existência. É isso aí. 1h30 certinho de falatório. Não sei como é que vocês aguentam, ninguém cochilou hoje. Que beleza. Gente, é isso. Boa semana para vocês. Muita saúde, muita paz para todos nós.